Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje a gente vai continuar o projeto que eu estava fazendo aqui no canal, que é lendo os livros do Osman Verso. Se você for procurar no canal, você vai ver que eu já fiz um vídeo lendo todas as edições de Heartstopper até a edição 4, porque aí depois saiu a 5 para me sacanear. Depois eu li a novela This Winter e agora eu tô lendo a próxima história nessa lista, que é Um Ano Solitário. Como dá pra ver, eu tô quase na metade já. E o que acontece aqui é, eu faço esse vídeo em formato de vlog. Eu leio uma partezinha da história e eu faço um vídeo falando o que eu achei. Aí eu faço isso várias vezes até terminar a história. Eu já tô quase na metade, mas, né, pra vocês eu ainda não tenho opinião nenhuma, então vou me abstrair aqui. E uma coisa importante é que Heartstopper, o universo, não tem realmente uma timeline. Você pode ler na ordem que você quiser. Mas aí tem uma matéria no site de Alice sobre isso. E aí eu peguei uma que tem lá, que tem uma ordemzinha bonitinha. Depois dessa vem Nick Charlie. Depois eu não sei mais qual que é, na verdade. Mas eu vou seguir essa porque eu acho interessante ter uma ordem. Também vai ter os standalones depois. Mas é só, não sei, se vocês quiserem ler também comigo. É uma coisa interessante que eu quero fazer. Mas enfim, agora vamos pro vídeo, não quero atrapalhar vocês. Acho que esse vídeo vai ficar meio longo, então não quero ficar segurando vocês aqui. Já vamos para as minhas opiniões. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Oi, já li 13% do livro, tudo isso só ontem, que é doido pra mim. Eu acho que isso já mostra o quanto, tipo, esse livro é o primeiro que a Alice escreveu, O Ano Solitário é o primeiro livro mesmo. Eu acho que a HQ foi antes, mas de livro foi o primeiro que a Alice escreveu. E é muito fácil de ler, passa muito rápido, é muito, sei lá, é gostoso de ler. Tipo assim, eu não leio rápido. E eu li 50 páginas ontem. Eu acho que 40 foram, tipo, esperando pra ir pra faculdade. Foi muito rápido e facinho de ler. É, tô com boas esperanças por causa disso, porque pelo menos eu vou ler rápido. Mas talvez tenha uma outra parte ruim, porque eu cheguei na faculdade, eu tava com o livro na mão, e aí meus amigos foram perguntando, né, que livro que era esse, sei lá o quê. E aí eu não lembro quem falou, mas uma das minhas amigas perguntou se não era esse livro que era ruim. E eu fiquei, ixi, meu Deus, e agora? Na verdade ela perguntou, tipo, se Rádio Silêncio era ruim, porque ela tinha visto gente falando. Ela não lembrava direito, eu falei, ai, eu acho que Rádio Silêncio eles acham que é bom. Aí ela, então eu acho que é esse que é ruim. Eu tô, meu Deus, ferrou. Acabou pra mim. Mas assim, aí eu não sei se é porque depois disso eu comecei a ser influenciada, ou se realmente eu tava um pouco incomodada, porque sobre história mesmo, não aconteceu muita coisa ainda. Eu, pessoalmente, acho que vai ter uma história. É meio que uma história de investigação, Solitaire, né? Porque o título em inglês Solitaire tem a ver, na verdade, com aquele jogo de paciência. Que, tipo, usam um site de jogo de paciência pra fazer umas trollagens. E é basicamente isso, né? Mas o que passa na minha cabeça é que tem essa história, esse drama que é mínimo, provavelmente, pra poder falar sobre os personagens. Só que é um pouco mais vendável você ter uma história, então é bom ter alguma coisa. Eu acho que vai ser assim. Porém, não tem problema ser assim. Eu tava tranquila com isso. O meu problema é que é sobre a Tori e eu li 13%, né? Pode ser que minha opinião mude, mas por enquanto ela é muito chata. Tipo assim, ela é muito pick me girl. É muito chato. Ela tá falando as coisas e eu sei que ela tem tipo 15, 16 anos. Ela é uma criança e a gente nessa idade realmente pensa assim, tipo, eu sou diferente das outras garotas. Todo mundo é burro, fútil, sei lá o que, menos eu. Normal, acontece, eu era muito assim, meu Deus, ainda bem que essa fase já passou pra mim. Mas, cara, nossa, é muito chato. E eu sei que o livro já deve ter uns 10 anos, deve estar fazendo 10 anos em breve. E que, tipo, em 2015, por exemplo, essa narrativa ainda era um pouco mais aceita. Mas é muito chato, tipo, é basicamente o que eu falei. Ninguém é interessante o suficiente, todo mundo é fútil, todo mundo só se importa com a aparência, sei lá o quê, mas ela é normal. Teve uma hora que ela falou, classificando os 3 tipos de garotas que existem, e, tipo, são as fúteis, as que não vão se dar bem na vida, as estranhas
E as normais. E ela falou, de ficou normal, né? Aí eu, mano, se manca, sabe? Sei lá, mano. Muito chato. E eu entendo. Eu consigo ver claramente que o que vai acontecer aqui é a narrativa de ela aprender a não julgar as pessoas pelas aparências. Porque tem o Michael. Já apareceu o Nick e o Charlie falando que ele tem uma fama péssima, ele é maluco, essas coisas. Então provavelmente vai ser aquela coisa dela saber aprender a desconstruir estereótipos, histórias criadas pelos outros. Mas ainda assim, cara, é irritante. Não sei, tipo, não dá vontade de torcer por ela, não sei. Eu não gosto do jeito que ela fala das meninas. Não sei, me incomodou bastante. E também, um dos primeiros sustos que eu levei, primeiro gore do livro, é que começou o livro, já começou com uma citação de Harry Potter. Já mostra o quanto esse livro é meio antigo, mas eu achei muito engraçado porque do nada a Tori tá parada, pensando em nada, eu acho. Aí as amigas começam a discutir sobre casais que não são cânone. Aí, mano, ai, muito 2015, né? Tipo, a menina falando de Drarry, que é o Draco e Harry. Aí outra, não, mas o único casal cânone que a gente pode considerar, que sei lá o quê. Nesse momento eu achei que ela ia falar Wolfstar, não vou mentir. Mas ela vira e fala Snillian, que é o Snape e a Lilian. Aí eu, putz. E tipo assim, uma página e meia dessa discussão. Eu não acho que. É um pouco cringe, talvez, mas tipo. Não sei, eu acho que pelo livro ser inteiro de 2015, ela não passa essa vibe tão vergonhosa, sei lá. Também tem muita menção em Star Wars, mas é de um jeito diferente. Não sei. Com o livro de Alice Oseman, eu acho que vai ser meio que um padrão de ter muita referência à cultura pop. Eu prefiro voltar a falar disso mais no final do livro, de se funciona fazer muita referência à cultura pop e como você faz uma referência à cultura pop sem ficar ruim, né? Não tem nada a ver essa parte com a história, mas enfim. E também tem aquele outro amigo da Tori, que eu não lembro o nome, mas que ela era muito amiga dele. Ele sumiu, eu acho. Aí agora ele voltou, ele é loiro. Ele usa calça skinny, só lembro disso dele. Não sei no que essa história vai dar, não sei. Mas. Sei lá, eu espero que. Sei lá, eu tô com uma expectativa meio ruim desde que os meus amigos falaram que esse é o livro ruim do universo de Alice. Então, tô meio assim, mas espero que seja pelo menos de boinha de ler. Sei lá, enfim. Agora eu vou tentar ler mais. A minha ideia é ler, sei lá, 10% por dia pra conseguir ler rápido, né? Eu acho que vou conseguir seguir nesse padrão. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com mais leitura. É, Espero que eu esteja gostando mais. Agora eu li até o capítulo 11, se não me engano. Página cento e pouco. Então eu já tô em 25% do livro. Já passou um quarto. Muito doido, porque parece que não aconteceu muita coisa ainda. Como eu falei, tem a história do Solitaire, que é o que eles falam, que é como se fosse a história principal, só que, tipo, é só uma historinha pra ter alguma coisa e você desenvolve mais os personagens. E, de certa forma, tá desenvolvendo um pouquinho, porque, não sei, ainda é o primeiro quarto do livro, eu acho que vai ter mais, mas, não sei. Agora, a Tori me irritou bem menos, eu acho que tá ficando mais aceitável, não sei. Ou pelo menos o choque dela ser meio pick-me já passou, então eu tô, não sei, mas achando de boa, apesar de não ser tanto. Tem toda uma interaçãozinha com o Lucas que eu não sei de onde isso vai dar. Ele entrou pro grupo das amigas, então eu não acho que vai muita coisa. O Michael é muito fofo. Eu fico até com dó da Tori ficar jogando ele e tal. Eu entendo que vai ser pro crescimento da personagem, mas eu fico com dó porque ele é super fofo. E ela chamando ele de estranho, não. Tadinho, gente. Um querido, sabe? Ele é extrovertido, uma coisa que eu não conheço, não identifico. Pô, um querido muito fofo, mano. Eu sei que ele vai estar na série agora, tô animada pra ver como é que vão adaptar esse personagem. E uma outra coisa é que eu descobri que o livro é de 2014, então realmente faz sentido a linguagem, faz sentido ela ser meio Pick Me Girl, faz sentido Harry Potter, tem menção a Sherlock Holmes do BBC e John Locke aqui. Então, assim, é um livro realmente de 2014, né? E aí, por isso, não por isso exatamente, mas enquanto eu tava lendo, a Tori ficava mencionando Ben Hope várias vezes. E como alguém que leu o primeiro Heartstopper, porque na timeline se passa antes, eu fiquei, nossa, por que ela não menciona o que ele fez com o Charlie, sabe? E aí eu lembrei, e eu não sei se é uma informação certa, mas eu tenho quase certeza que
de que a primeira história que a Alistair soltou foi Solitaire, um ano solitário. Botei em português e em inglês, não deu certo, mas enfim. E aí depois, por causa da menção do Nick e do Charlie, ela foi e criou a história deles. E aí, tipo, claramente algumas coisas da história deles já tava pré-definida, porque no comecinho do livro de Um Ano Solitário que falam que o Charlie passou uns meses na reabilitação, eu não sei exatamente o nome, mas tipo assim, então isso já ia acontecer nas HQs e tal, eles iam ficar juntos, tinham essas coisas já arrumadas, e a parte do Ben provavelmente não. E tipo, aí faz sentido, só que se você for ler sem ter esse conhecimento, fica estranho, porque a Tori, ela fica mencionando o Ben, ela fala que ele é bonito, ou poderia ser bonito, alguma coisa assim, mas ela não menciona o que aconteceu com o Charlie. E, tipo, se não me engano, ela sabe. Infelizmente acontece, não tem o que fazer sobre isso. A ordem de lançamento acabou afetando um pouquinho esse livro, mas tudo bem. Por enquanto, não sei. Agora ele não tá mais tão irritante pra mim, ele só tá meio. Ah, tá bom, tô lendo. Espero que melhore ainda. Oi, então, eu li até a página 150 do livro agora. O que teve, basicamente, nessa parte, teve a festa de Halloween na casa da Beck. A Beck é uma amiga da Tori, que a Tori julga, obviamente, porque senão não seria a Tori. E também teve um momento de recaída do Charlie junto dessa festa. E depois um pouquinho, tipo, das consequências disso, né? E não sei, eu tô gostando muito mais. Porque agora eu consigo ver mais os personagens tomando forma. Não sei, apesar de saber que esse livro foi lançado bem antes de ter todo esse universo, até antes de ter Heartstopper, eu sinto uma falta, sei lá, porque em Heartstopper eles, eu não sei, parecem personagens diferentes, mais reais. E aqui no começo de Um Ano Solitário não. Mas agora eles estão tomando alguma forma que eu conheço eles, tá ficando mais agradável de ler. E assim, a Tori ainda é completamente pick me, mas talvez eu já esteja me acostumando mais, talvez. Porque aí ela vai falando essas coisas e eu fico, ai, tá bom, tá bom. Já deu, já entendi, podemos seguir em frente, não quero saber. É um comportamento que, do jeito que tá, talvez continue até o final, talvez. Fico preocupada com isso, sim, mas já me acostumei um pouquinho. O que eu acho que realmente é muito positivo aqui é a interação dela com o Michael Holden. Ele é muito fofo, ai, que moleque fofo, gente boa, ai, um querido. Eu tô gostando realmente da introdução, da participação dele nessa parte, nesse livro, e eu acho a interação deles muito boa. Ele empurra a Tori pra fazer coisas que ela não faria normalmente. Ele desafia ela, que é muito interessante. E não sei, ele cria um ambiente confortável o suficiente pra ela contar coisas que ela não conta pros outros, sabe? Tipo, toda a história do Charlie, ela conta pro Michael no meio da festa de Halloween. E não foi nesse capítulo, foi um pouquinho antes, até a página 100, eu não lembro, esqueci de comentar, mas que ela acaba deixando escapar pra ele, que ela não consegue imaginar as pessoas se importando com ela. E eu fiquei, eu. Isso não vem ao tópico, ao caso, mas ele deixa um lugar confortável pra ela falar, pra ela se expressar. E eu gosto muito disso, é um relacionamento rico, sabe? Se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. E aí, ainda, no último capítulo, no final da página 150, mais ou menos, a Tori ainda vai pra casa do Michael, porque antes ele foi pra casa dela pra ver como é que tava. Eles passaram o dia juntos. E aí ela foi pra casa dele, encontrou com ele, e agora eu acho que eles vão sair e tal. E é muito fofo, muito fofo. Mas, além disso, também tem toda a cena que o Oliver liga pra Tori no meio da festa de Halloween. E ele fala que o Charlie tá trancado na cozinha. E ela percebe que alguma coisa ruim aconteceu. Aí ela sai correndo. O Michael leva ela até a casa dela. E ela encontra o Charlie lá. Tem toda uma cena mais carregada emocionalmente que eu gostei muito. Ela liga muito brava com o Nick pra falar com ele. Ele vai até lá pra ajudar também. E eu gosto muito. O capítulo termina com simplesmente a Tori puxando o Charlie e abraçando ele. E não sei, essa é uma cena que eu gostei muito. Não sei, mostra ela como uma personagem real, não só uma menina irritando, falando que ela é diferente das outras, que ela é melhor, que sei lá o quê. Começa a construir muito mais ela como uma pessoa gostável. E também já vai construindo o Charlie, essas coisas.
E eu consigo entender porque a galera queria uma história dele e tal. Enfim, é isso, tô gostando bem mais. Acho que quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou gostando. E agora vamos até a página 200, já vai ser metade. Vão saber metade do meu veredito. E é isso. Ó, tá aparecendo aqui o posterzinho de Heartstopper, né? Mas enfim. Tem um tempo que eu li a outra parte do livro. Eu parei e não lembro por que, na real. Eu acho que é por causa da semana de provas. Bem provável. Então tem algumas coisas que eu não lembro mais. Esqueci. Mas enfim, isso é muito mais só um aviso. Porque pode ter coisa que não vai fazer mais tanto sentido pra mim. Mas enfim, voltando. Eu li da página 150 até a 200. Por aí, os quebrados e tal. E eu acho que eu tô conseguindo entender muito mais a Tori como personagem. Ela ainda é muito pick me, ela se acha diferente das outras garotas, mas eu acho que é uma coisa que eu tô falando mais nos outros vídeos, mas ela tá tomando uma forma de uma pessoa real, sabe? Eu começo a entender mais as questões que ela tem, o que não faz ela deixar de ser pick me, dá uma personagem com muitas outras camadas que, sei lá, ficar só no eu não sou como as outras garotas não funcionaria. E também tem uma cena, em alguma parte, eu já perdi, em que ela reconhece que ela se acha diferente, nossa, sei lá o quê, e ela meio que critica. Então, não sei, talvez tenha uma autocrítica aí, ter uma coisa que vai ser diferenciada, não sei. Talvez seja só um reconhecimento que a Alice teve enquanto estava escrevendo, mas eu achei bom, porque, tipo assim, não passa despercebido, pelo menos. Nessa parte também, a gente tem vários momentos da Tori e do Michael conversando, e aí a gente tem aquele momento em que o Michael descobre que a Tori sabe de muitos livros, e ela sabe quem escreveu eles, então, tipo assim, ela conhece os livros, mas ela não sabe a história, ela nunca parou pra ler. E aí tem toda uma conversa. Primeiro o Michael fala que é como se ela estivesse numa chuva de dinheiro e ela não esticasse a mão para pegar uma moeda. É um negócio bem bonito. Mas também tem a Tori parando e pensando que, tipo, ela gostaria desses livros, provavelmente, se ela passasse das primeiras páginas. Mas ela não quer porque no final é tudo ficção, não existe de verdade. E aí, ok, ela também fala, ok, eu gosto muito de filmes, e filmes também não são realidade. Mas aí ela coloca a comparação de que nos filmes você pode estar só assistindo. Você é uma pessoa de fora, observando o que está acontecendo. Enquanto nos livros, você está dentro da história. Você faz parte dela. Eu não sei se eu concordo tanto quanto você tá dentro da história, porque você não faz escolhas e tal. Mas eu entendo que tem que ter uma forma de engajar muito mais com livros. E aí, sei lá, eu acho que significa algo pro arco da Tori. Eu vou ficar pensando bastante nisso, mas me chamou bastante atenção isso de ela não quer tanto se envolver com livros porque ela não quer ser o centro de uma história, ela não quer estar envolvida trabalhando efetivamente para uma história acontecer. Também tem uma discussão que a Tori e o Michael acabam tendo, eles brigam. Depois, mais pra frente, ela pede desculpas, então tranquilo. E aí depois tem uma aula na Higgs, se eu não me engano. Eu acho que é, né? O Ben ele foi pra Higgs. Mas é porque a Tori tem... Eles têm que fazer duplas diferentes e ela acaba caindo com o Ben, é por isso. Aí eles conversam um pouquinho e eu fui pesquisar depois que a Tori realmente não sabe sobre o Ben e o Charlie nessa parte. Uma coisa que eu critiquei em outra parte do vídeo, mas aí eu percebi que realmente não faz sentido. Eu acho que a Tori percebi bem depois. Eu não sei, eu acho que a timeline de Heartstopper, apesar de eu ter relido as HQs, tá meio estranha pra mim. O que importa aqui é que realmente ela não sabia, porque depois, os dois últimos capítulos dessa parte, até a página 200 mais ou menos, é que ela vai esperar o Charlie na entrada do colégio. Aí ela encontra o Michael lá. Não, ele foi acompanhar ela. Ela tava com o Michael, ela encontrou com o Nick lá, ela encontrou com o Lucas e com a Becky, que a Becky tá namorando o Ben agora. E a Becky foi, no caso, pra esperar o Ben. Pra gente que já leu Heartstopper, já dá um negócio ruim, um aperto no coração, que deve estar acontecendo alguma coisa ruim, mas, né, pra história, a gente não sabe. E eles estão demorando lá dentro do colégio, então eles entram e vão procurar pelos dois. E eles encontram Ben, que é um desgraçado, brigando com o Charlie, achando que ele expôs o relacionamento que eles tiveram. Porque antes a Beck não. A Tori pergunta alguma coisa sobre o Charlie pra ele, então deve ter soado esse alarme. E obviamente o Charlie não contou, mas o Ben não acredita nele, começa a bater nele. Aí nessa hora o Nick se mete no meio e ele soca.
Várias coisas. Uma briga. Depois eu vou ver em Heartstopper mesmo se tem essa parte, porque eu não lembrava de ter uma briga do Ben batendo no Charlie. Deve ter, minha memória só ri mesmo. Mas enfim. Nessa parte tem uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que eu já mencionei nos outros, né? No outro vídeo sobre Heartstopper. Eu acho que na série também eu mencionei isso. Que os personagens, tipo assim, óbvio, o Ben, ele é um babaca. Mas, tipo assim, ele é uma pessoa real. Então, por exemplo, é narrado que a Tori vê... O Ben, ele tava de costas, aí ele vira pra olhar pro Charlie, eu acho, e ela vê que ele tá com medo. Porque, óbvio, no final, o Ben também é um moleque com medo de ser expulso do armário. Sei lá, ele tem muita insegurança com a própria sexualidade. Mas, tipo, além de eu gostar dessa humanização, eu gosto como isso não é desculpa. Ele pode ser um moleque assustado, com muito medo, muita homofobia internalizada também, mas isso não exime das coisas horríveis que ele tá fazendo. Ele acabou de bater no Charlie. E o Charlie fala isso, basicamente, de que o que ele tá fazendo não é legal, nem nada disso. Ele não fala exatamente sobre ter medo e tal, mas ele fala de que o Ben não precisava ter a reação assim. Então eu acho legal que, tipo, reconhece que ele tem medos e inseguranças também, mas não usa isso como uma desculpa pros atos dele, que é uma coisa que, infelizmente, acaba acontecendo em muitos livros. Sei lá, e é bom ter um livro que não vai por esse caminho. Ainda mais porque ele é de 2014. Eu sinto que nessa época era muito mais fácil. Era muito mais... Sei lá. Acontecia muito mais vezes de ser um personagem babaca. Aí parecia, não, mas ele tem um passado triste. Que é basicamente o que tá acontecendo aqui. É bom, não sei isso. Sei lá. Bom mudar essa estrutura, né? Mas enfim. Acabei essa parte. Agora eu tô um pouquinho mais animada, que eu acho que vai ficar mais intenso, talvez mais triste. Eu vou procurar as referências em Heartstopper, pra ter certeza que eu não tô maluca. Vou botar essa parte pra vocês agora em seguida, mas depois eu vou começar já da página 200 a 250 de Um Ano Solitário. Já vou começar a ler hoje, porque eu tô querendo ler, mas enfim, é isso. Olha, gente, eu peguei aqui a HQ pra ler, porque eu tava achando estranho não ter nenhuma menção do Ben. E realmente não tem, na verdade. Essa parte aqui é o diário do Charlie. Ele tá contando o que aconteceu nos 4 meses em que ele não tinha atualizado o diário. E aí a gente chega nessa parte em que a Tori volta, a andar com ele de ônibus, que é a parte em que eu tô lendo em Solitaire, porque ela fala que ela voltou a andar de ônibus com ele porque ela tá preocupada. Aí a gente passa pra cá, tem o Michael, que a gente tá conhecendo agora. Tem o Michael aqui também, olha só. E aí aqui tem a briga que eu falei sobre em outra parte já de Solitaire. Tá meio fora de ordem os acontecimentos, aparentemente. Mas, tipo, tem esse acontecimento aqui. Só que aí a gente vai passando e, tipo assim, mostra o que aconteceu no final daquela noite. Tem uma cenona contando o que aconteceu no final da noite. E aí, tipo, sei lá, tipo, tá falando sobre a vida dele. O Charlie tá falando sobre como que tá acontecendo tudo. E aí termina. Passa pro jantar Spring Nelson, que o Nick vai acabar saindo do armário pra família. Então não menciona nada do Ben. Então, não sei. Eu vou pesquisar melhor depois. Mas aparentemente não tem essa menção, não. Nossa, tá horrível. Mas enfim. Eu não tinha outra ideia de como gravar essa parte. Tá horrível, sinto muito. Mas eu li até a página 250 do livro agora. E. Ah, mano, sei lá. Sinceramente. A gente começa com a competição de patinação do Michael. Ele não avisou a Tori, ela descobriu depois, lá na hora. E ela quis ir. Ela chegou atrasada porque ela não sabia que ia ter, né? Mas ela foi, ele perdeu. E, assim, ele chegou em segundo lugar. É uma derrota? Talvez. Pra ele foi, porque ele sentiu que ele perdeu e ele tava bem chateado, na real. Depois eles vão pra aquela reunião do Solitaire que tinham falado que ia rolar tem um tempo. Na verdade é uma festa, mas vai ter um anúncio depois. E eles vão aproveitando lá. Tem um momento até daorinha, assim, que a Tori, sei lá, ela se abre emocionalmente pro Michael, de certa forma, porque ele pede pra dançar com ela e ela realmente aceita. É uma cena muito fofinha, ele ajoelha pra ela dançar com ele. E, não sei, eu achei fofo. Ele ajoelhando, eu fiquei, ai, gente, menino fofo, né? Mas aí, mais perto do horário da revelação, a Tori, ela sai da casa que tá tendo a festa. Ela vai meio que pra um quintal ali do lado. E ela encontra a Becky, que é a melhor amiga dela, beijando o Ben.
Sendo que a Beck viu o que o Ben fez com o Charlie. Olha que legal. E então, por isso, a Tori briga feio com a Beck e termina a amizade, por motivos óbvios, né? Mas aí, beleza, ela volta pra dentro da casa e ela descobre que o Solitaire fez um post, na verdade, expondo o Ben por ser um homofóbico e que machucou um menino do primeiro ano da Truham. Sei lá, tipo assim, tinham falado antes que o post do Solitaire ia ser muito importante, ia mudar as coisas. Pode ser só eles sendo dramáticos? Pode, mas eu achei tão estranho, porque no final foi isso. Mas, não sei, deve estar querendo passar uma mensagem. Porque aí, tipo, no capítulo seguinte é basicamente a festa inteira pegou pra socar o Ben. Que isso, gente, que isso. Mas foi realmente o que aconteceu. A Tori, ela ficou abismada também, mas ela não fez nada e, tipo, o capítulo termina com ela se sentindo muito mal, porque as pessoas, no geral, são ruins, de acordo com o ponto de vista dela, porque eles reagiram com essa notícia pegando o moleque pra socar. Tipo assim, socar muito. Então, terminou bem pra baixo. Inclusive, ela briga com o Michael porque, tipo, ele queria cuidar dela porque ela tava mal, porque ele é amigo dela, e ela falou: Não, você não é meu amigo, eu não tenho nenhum amigo. E é isso. Depois disso, a gente vai pra parte 2 do livro, que começa com uma citação de Donnie Darko. Eu não sei o que significa, porque eu não vi Donnie Darko, mas ela é bem deprê. Aí o primeiro capítulo é muito mais pra estabelecer como é que tá a situação, de que basicamente a Tori tá muito sozinha, ninguém tá falando com ela, todo mundo tá evitando ela, e ela não tá bem tanto mentalmente quanto na escola. O professor vai conversar com ela, e ele tem um negócio que ele conversa com ela, porque ela disse num texto que ela se identifica mais com o Sr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, do que com a Elizabeth Bennet. Assim, eu nunca li o livro, nunca vi os filmes que adaptam, então eu não sei dizer o que isso significa, mas aparentemente é uma coisa importante, talvez. Mas aí beleza, a Tori, não sei, se sente mexida de alguma forma, porque ela vai tentar pedir desculpa pro Lucas, porque ele em específico tá bravo com ela, porque ela evitou ele o dia inteiro, no sábado que teve a festa do Solitaire, que ela foi no negócio do Michael e tal, sendo que ela tinha marcado de sair com o Lucas, então ele tá meio coisado com isso. Ela vai pedir desculpa, mas ele não aceita tão bem. E aí a gente pula pra noite, em que vai ter um jantar na casa dela, do Charlie, do Oliver, da mãe e do pai, com os avós deles, que eles quase nunca vão lá. Se eu não me engano, a última vez que teve um jantar deles com eles foi em This Winter. Então dá pra entender o nível que é, o pique que é. E tipo assim, eles são extremamente inconvenientes, né? Eles falam um monte de coisa pro Charlie, mas pelo menos dá informação pra gente que ele quer se mudar da Truham e ir pra Higgs no ano seguinte. Que assim, é uma coisa que eu tava pensando, porque eu só li até o Heartstopper 4. Tenho 5, vai sair o 6. E pelo menos até Heartstopper 4, ele já foi passado por Solitaire. Então é informação nova pra mim. Tipo, eu não sei, eu sei que nos próximos livros vão ter coisas que vão mudando na relação do Charlie, principalmente com os amigos. E eu acho que mudar de escola deve ser a primeira coisa disso. Mas eu fiquei um pouquinho chocada porque, sei lá, tipo assim, é tudo no mesmo ano. Os 4 Heartstoppers se passam todos no mesmo ano. Eu achei meio. Não sei, não faz nem sentido o que eu tô pensando aqui, mas. Eu não sei. As coisas vão começar a mudar pro Charlie. Eu vou ficar triste. Porque eu comecei a acompanhar esse universo por causa de Heartstopper. E. Né, esse universo vai estar mudando, né? Mas enfim. O que importa aqui, o que importa mais, no caso aqui, é que nesse meio tempo a Tori também tava conversando com o Lucas por mensagem, pedindo pra ele aceitar as desculpas dela, ela pedindo desculpa mais ainda toda hora, e ele falou pra eles se encontrarem numa lanchonete que tinha lá. E beleza, ela foi depois do jantar, ficou esperando ele por 1 hora, até que ele manda mensagem desmarcando, falando, foi mal, não vai dar não. E aí ela vai embora, mas assim, sacanagem, né? Deixou ela esperando por 1 hora, até às 10 da noite. Então assim, mas enfim, sei lá, não entendi muito essa parte. E com essa parte eu quero dizer, até o capítulo, não sei, até a página 250, não sei pra que caminho eles queriam ir com isso, mas foi o que aconteceu. Já vou começar a ler até a página 300, que é a próxima parte. Espero que melhore, mas por enquanto é isso. Oi, então, eu li até a página 310 do livro,
tô acabando. E, mano, sei lá, não aconteceu muita coisa nessa parte. Tem muito de resolver relacionamentos. A Tori briga de vez com a Beck. Não sei, acho meio estranho o jeito que é desenvolvida a amizade. Basicamente porque a Tori tem todo o direito de estar brava com a Beck. Tipo assim, a Beck não, sei lá, ela não viu o Charlie apanhando do Ben e pensou, bom, é um motivo válido pra não ficar com o Ben mais. Então eu acho super válido e a Beck tentando dar lacre na Tori, eu acho horroroso, né? Mas fora isso, as coisas de relacionamentos, assim, achei ok. Sei lá, não me importo muito. Eu lembro, no caso, que tem uma hora que o professor Kent pergunta de novo alguma coisa de Orgulho e Preconceito pra Tori, e ela, ai, sei lá. Eu também tava, ai, sei lá, porque, novamente, não li o livro, não vi o filme, eu não sei o que eles estão falando. É o que não é um problema necessariamente, mas eu só não entendo, né, fazer o quê. Mas o que mais importa aqui é o que acontece na festa, não sei do que, não lembro direito, mas que o Solitaire faz um protesto, alguma coisa que eles sempre fazem. Porque eles estouram um monte de fogo de artifício, acabam machucando muita gente, queimam muito o braço da Tori. E tipo assim, não sei, eu achei tão estranho. Eu não via até o momento o Solitaire sendo isso, sabe? Sendo uma força anárquica. Não sei, é essa a maior definição que eu consegui pensar. Achei muito estranho. A única coisa que eu realmente entendi agora é que toda aquela coisa sobre o Solitaire ser pra Tori, não sei de quem que é, tenho uma preguiça de pensar, mas ele serve muito pra ela perceber que ela não quer ser uma pessoa passiva, ela quer poder agir, ela quer ter atitudes, ela quer fazer alguma coisa, que é uma pessoa que ela não era anteriormente. Então, tá servindo pra ela crescer, ou pelo menos pra ela reconhecer que ela não gosta disso nela mesma. Mas sei lá, gente, não sei. Essa parte do livro eu achei meio. Tanto que eu nem tenho muito o que falar sobre ela aqui. Daqui a pouco, acho que na próxima eu já termino de ler o livro. Aí eu conto tudo o que aconteceu, o que eu achei do livro no geral, e é isso. Até daqui a pouco. Bom, eu terminei de ler o livro. Foram 80 páginas, foi um pouquinho mais. Só que eu não imaginei, não considerei que aconteceu muita coisa nas primeiras 50 páginas dessa parte, ao ponto de que eu precisava fazer mais uma parte de vídeo falando sobre. Ainda mais porque o vídeo tá meio longo, então eu achei melhor só juntar tudo de uma vez e apresentar pra vocês o final. Sei lá, mas o que importa aqui é o que aconteceu, que basicamente a gente descobre que quem fez o Solitaire foi o Lucas, que é aquele amigo de infância da Tori, sei lá o quê, porque ele disse pra Tori que ele estava apaixonado por ela. Eu esqueci exatamente a ordem dos fatos, mas um dia ele foi na Hicks e ele encontrou com a Tori lá e ele viu o quanto ela tava mal, quanto ela tava triste e, tipo, ele viu essa situação e pensou, sei lá, ela vai se matar se continuar assim. Então ele quis fazer o Solitaire pra basicamente dar uma felicidade pra ela, que é basicamente o que vinha falando no livro inteiro sobre o Solitaire ser pra ela, e é por isso. Só que aí as coisas acabaram escalonando e começou a virar. Eu pensei numa palavra que eu não vou falar aqui, mas começou a virar crimes, né? Machucou ela em certo ponto. E aí ele se arrependeu, mas ela fica mal e tal, eles brigam, tudo isso mais. Não vou mentir, também tem muita coisa bem inútil nessas últimas páginas, o que é assustador. Mas o que importa é que depois vai ter a última peça brigada, assim, do Solitaire no Hicks. Eles acabam colocando fogo lá. Eu acho que é lá também, inclusive, que a Tori descobre que foi o Lucas, alguma coisa assim. A escola acaba pegando fogo, incendiando. A Tori vai, tipo assim, pro topo da escola, ela fica no parapeito, sei lá, e ela pensa em pular. Então, naquele momento, deixa claro que ela tem pensamentos suicidas também. Só que aí o Michael chama a atenção dela, ele impede ela de pular e eles se beijam. Não sei, é isso. No finalzinho, a gente vê que ela meio que desculpou tanto a Beck quanto o Lucas. E tá todo mundo indo pro hospital. Porque, tipo assim, o Michael, quase todos na real, ficaram presos dentro do Hicks pegando fogo, então tão meio mal assim. Precisam ir pro hospital e sei lá o quê. E a gente descobre que o Charlie vai ficar na Truham. Então, tudo que eu falei em outra parte do vídeo não se encaixa mais, bem legal. Mas é isso, não sei, não é muita coisa que acontece. Eu também não sei dizer exatamente o que eu achei
eu não me importava com o drama do Solitaire quando eu falei no começo do vídeo que eu achava que era uma coisa que ia ser mais de plano de fundo. Realmente, foi. Eu acho que nesse final, não sei, pesou a mão, porque se era pro Solitaire ser uma coisa só pra plano de fundo, enquanto a gente tá descobrindo sobre a Tori, aqui no final muda isso e o Solitaire acaba ganhando o papel principal. Então dá essa mudancinha meio estranha. Mas, sei lá. E também não me importa, ai, porque o Lucas era o Solitaire, porque sei lá o que. Ai, gente, sei lá, tanto faz. Não ligo. Uma coisa que me incomoda é a Tori se desculpar. Não sei, tipo assim, voltar a ser amiga do Lucas e da Becky. Tipo assim, do Lucas, beleza, ele não queria realmente que chegasse àquele ponto. E depois ele saiu do Solitaire, se não me engano. Mas eu acho meio estranho ainda assim. Mas o da Becky, mano, ai, sei lá. Esse livro tem aquela mensagem de que todos nós somos pessoas reais, todos nós temos defeitos. E que as pessoas têm que aceitar os nossos defeitos, amar a gente mesmo assim. Uma frase bonita agora que tem no livro é a Tori falando que ela ama o Michael, na verdade, porque ele tem defeitos, e não porque ele seria uma pessoa perfeita, sei lá o quê. Então, tipo assim, eu acho que acaba extrapolando no nível de que a Tori desculpa a Becky por não ter dado um fora, sendo que a Becky viu o Ben sendo agressivo com o Charlie e continuou com ele, sabe? Tipo assim, ok, a gente tem que aceitar que pessoas têm defeitos, são pessoas reais, sei lá o quê, extremamente saudável isso, mas existem limites, sabe? O que a Becky fez, eu não acho que é uma coisa que dá pra se desculpar tanto assim. Mas não sei, eu acho que isso resume bem a vibe do livro, não sei. Eu não sei colocar em palavras, mas eu tava pensando o quanto ele é um livro claramente lançado em 2014. Tipo assim, não sei, eu não falei muito sobre isso, mas o jeito que a história ah, é construída, o jeito que ela é montada, o jeito que ela é escrita. ah, não sei, as palavras, a escolha do formato das frases, coisas assim, me gritam muito livros desse gênero que a gente tinha em 2014. Não é necessariamente algo ruim. Um dos meus livros favoritos, que é Carta de Amor aos Mortos, não vai estar aparecendo aqui, mas ele é mais ou menos de 2014 e eu amo ele. O problema é que, não sei, eu acho que envelhece um pouco mal, porque, pô, sei lá, eu fiquei de coração partido quando eu vi que esse livro é meio ruinzinho. Não sei, é claramente 2014. Alice tinha 20 anos quando publicou o livro, então uma coisa que eu fiquei pensando faz sentido. Alice tinha, sei lá, menos que 20 anos quando eu tava escrevendo, então, tipo assim, foi fazendo mais sentido na minha cabeça. É engraçado de pensar assim, porque enquanto eu tava lendo eu fiquei, cara, é claramente alguém que cresceu com Tumblr, cresceu, tipo, sei lá, lendo e escrevendo posts no Tumblr. Mas assim, para não ficar só em ofensa, não ofensa, mas só em crítica, não sei, assim, gostei do Michael. Ele é um personagem novo pra mim, que eu gostei bastante. Quero muito ver o que vai acontecer com ele na série. Acho que vai ser interessante e tal. É, não sei, eu gostei de conhecer mais da Tori. Não sei se eu gostei necessariamente dela. Não sei, não parece uma personagem tão real. Não sei, a narração dela, meio estranhinha. Não sei explicar. Mas. Nick e Charlie, já gosto de antes. Todos os outros personagens, eu não me importo nem um pouco. Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava lendo o livro, principalmente agora no final, é que se eu tivesse lido ele com uns 14 anos, eu teria amado. E eu tinha 14 anos em 2016, foi perto da publicação desse livro. Então eu acho que bate, tipo assim, sei lá, os questionamentos da época, que agora já tem quase 10 anos, os que eu tinha com os que tem aqui batem muito mais. O momento em que eu tava na vida também encaixa muito mais com o que a Tori passa aqui, de aceitar que você não vai ser perfeita sempre. Não sei, também aceitar que você tem que tomar ação nas coisas. São problemas, questões que às vezes eu também ainda me pego pensando, mas não do jeito que tá aqui, sabe? Aqui eu acho que tá de um jeito muito adolescente, no sentido de ser até meio superficial. E não necessariamente que seja ruim, eu acho que se eu entregar esse livro pra alguém que tem 14 anos agora, a idade que eu tinha, se eu entregar pra alguém que tem 14, 15 anos agora, a pessoa vai conseguir se identificar bastante. Então uma coisa que eu percebi bastante também, que é esse sentimento que a Tori tem de que tá tudo muito alto. E é uma coisa muito da adolescência. Então, é mais uma coisa de que eu acho que é feito pra adolescente ler. Não, sei lá, eu tenho problemas na minha vida, mas não tá mais tudo muito alto berrando no meu ouvido o tempo inteiro. Terminar a escola já conseguiu
baixar esse barulho. Então, sei lá, o fator identificação me faz perder bastante do que tem nesse livro, porque no caso eu não me identifiquei. Mas, sei lá, aí é uma questão minha. As questões que eu tenho mais pra criticar esse livro são um pouquinho diferentes. Ah, e outra coisa. Aqui tá falando, essa não é uma história de amor. No final, não é, porque ela fica com o Michael e tal. E eu entendo querer dizer que não é uma história de amor, porque é sobre a Tori se descobrindo, mas, sei lá, é um pouquinho do relacionamento deles. E também, eu ouvi gente falando que isso desenvolve a Tori, que é assexual, ou ela é a Aroace também, que é a sexual e a romântica. Um dos dois. E eu achei que ia ter uma abordagem disso no livro. Só que não tem nada. Não menciona isso em momento nenhum. Ah, óbvio, pode ser coisa que eu não vou perceber porque eu não sou. Mas, não sei, eu achei que ia ter menção. Ia deixar claro. Não sei se tinha essa estranheza. Eu vi gente no Twitter falando não sobre esse livro, mas sobre a vida no geral. Do sentimento de ser Aroace e não se sentir igual às outras pessoas, que aí eu fiquei pensando que poderia cair nesse livro, no caso, para aquilo que eu tava falando dela ser muito pick me, falando não sou como as outras garotas, mas eu acho que se fosse esse o caso, a Alice estivesse querendo fazer a Tori não se identificar com ninguém, porque a Tori é Aroace, deveria deixar isso um pouco mais claro no livro, porque, tipo assim, se eu fosse ler esse livro desavisada, sem ver ninguém comentando sobre ele, eu nunca que ia achar que ela tá passando por essa experiência. Olhando agora, eu acho tem a possibilidade de eu ter confundido os livros, talvez. Mas eu vou pesquisar depois pra ter certeza. É só que essa parte me deixou um pouco confusa. Então, pesquisando depois, eu descobri que em Solitaire mesmo não tem nada confirmado. A Tori só é descrita como hétero mesmo. Mas depois, se não me engano, no Tumblr, Alice Oseman foi atrás e falou que via a Tori como Aroace. Então é uma coisa que não está explícita no livro, mas é canônica. E, pelo que eu entendi, vão começar a abordar mais isso nas HQs de Heartstopper, que agora tem espaço para isso. Na quinta edição, que já saiu, e eu não li, então olha só como é que tá. Mas enfim, eu dei 3 estrelas no Goodreads. Na real, são 2,5 estrelas. E não sei, fiquei meio tristinha. O final desse vídeo vai ser meio triste porque fiquei decepcionada com esse livro. Ainda vou ler todos os outros. Espero que a escrita vá melhorando. O que eu realmente acho que vai. Tem vários livros pra eu ler, de Alice ainda. Então, enfim, é tipo assim. É porque eu fui de This Winter pra esse, que deve ter uns 8 anos de diferença de publicação. E dá pra ver claramente a diferença de qualidade. Então, eu acho que só vai melhorando porque esse aqui foi o primeiro. Depois vai criando mais qualidade, eu espero. Mas é isso, gente. Perdão pra quem teve que aguentar esse vídeo gigantesco pra no final eu virar e falar que eu não gostei tanto. Mas acontece. Em algum momento, daqui a alguns meses, eu vou voltar com o próximo livro. Mas se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, vai me ajudar bastante. Se inscrevam no canal para ter mais vídeos como esses. Eu tô fazendo agora quinzenalmente, postando qualquer vídeo sobre livros, filmes quando são adaptações cinematográficas, ou falando de livros mais no geral, assim. E então eu espero que vocês gostem. Também compartilhem com amigos que vocês acham que podem gostar desse vídeo, que se interessam pelo universo de Alice Oseman, de Heartstopper. E comentem aqui o que vocês acharam desse livrinho aqui, de Um Ano Solitário. Se vocês gostam, se tem alguma coisa que eu acabei deixando passar nele. Se na verdade ele é uma obra de arte incompreendida, que eu só não percebi. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas comentem o que vocês acharam. E por hoje é só. Até daqui 2 semanas. Tchau!